Glória a Deus, sejam bem-vindos aí, tá, pessoal? Quero deixar aqui uma palavra amiga para abençoar a sua vida nessa noite. Vou esperar um pouquinho mais aí o pessoal entrar. E aqueles que estiverem online agora. Ô, meu amigo Diogo, seja bem-vindo, tá, cara? Deus abençoe muito a sua vida. Tô com a internet um pouquinho lenta. Tô com a internet um pouquinho lenta, mas daqui a pouco já vai melhorar um pouquinho aí. Em nome de Jesus. Sim, eu lembro, sim. Lembro, sim. Colegão aí de futebol. Diogo lá de Condor, né? Claro que lembro, rapaz. Tá no meu coração. Como é que a gente não vai lembrar dos amigos, né? Com certeza. Pessoal, vai dizendo aí se o áudio tá bom, que a internet, o sinal da internet tá um pouquinho também fraco, e às vezes ela vai caindo um pouquinho, né? Sejam bem-vindos aí, tá? Tem uma palavra para compartilhar com você. É algo simples, mas vai abençoar. Pois eu quero fazer uma oração, tá? Se você estiver passando por algum momento difícil aí na família, tá? Eu quero poder consagrar aqui também. Jesus disse, né, que aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar, jamais voltará a ter sede. Então, através de um ato de fé, o pastor quer daqui a pouquinho mais eu vou consagrar, eu tô com um copo de água aqui, ó. Eu quero consagrar o copo com água aqui e eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida, tá bom? Daqui a pouquinho o pastor já vai começar. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal tá chegando aí, né? Tenho uma palavra para dividir aqui, ó. Glória a Deus, obrigado, Diogo. Obrigado por me avisar, tá? Brigadão, viu? Que a gente tá aqui na região de São Leopoldo e aqui teve caso das cheias aqui, então também às vezes o sinal ele acaba prejudicando um pouco, né? Mas a gente tá ao vivo aí, estamos ao vivo. Ó, a irmã Líbia tá aí, boa noite, irmã Líbia, seja bem-vinda também. Eu quero poder dividir uma palavra com cada um de vocês, até porque é cedo ainda, né, gente? Vai ser 11 horas, se não me falha a memória, quase 11 horas, né? Então eu queria dividir uma palavra aqui com vocês, tá bom? Vai compartilhando aí, compartilha com os teus amigos aí, o pastor não vai se demorar muito. Mas eu, meditando na palavra de Deus aqui, Deus falou algo no meu coração. E principalmente para esse momento, né? Estamos passando aí por um momento bem difícil. Paz, irmã Líbia, seja bem-vinda. Vai compartilhando para que outras pessoas também. Talvez tem muita gente aí, né? Muitos amigos, gente querida aí no nosso Rio Grande do Sul que talvez está passando na batalha, na luta, e às vezes pessoas até no meio da nossa família aí que está enfrentando essas cheias, pessoas que estão tristes. Vai compartilhando para que essas pessoas ouçam a palavra e sejam abençoadas. Daqui a pouquinho eu quero consagrar um copo com água. Se você tiver essa fé, você vai pegar um copo com água. Pode ser água da torneira mesmo, e o pastor quer consagrar, eu vou consagrar essa água. E aí eu vou pedir para você beber essa água. Se você estiver sentindo dentro do teu coração uma opressão, fardo, tudo isso aí vai sair, tá? Jesus ele vai operar e Jesus ele vai te abençoar, tá? E se você quiser dar para um familiar teu, pastor, eu tenho um familiar meu que ele está enfrentando uma doença, uma enfermidade, tem um familiar meu que está perto de mim, está passando. Você pode até dar um pouco dessa água para ele beber, ou guarda ela para amanhã ele beber. Eu quero consagrar e eu quero pedir que tenha uma unção nessa água, tá bom? E aí você vai beber e depois você vai contar o testemunho aqui mesmo nessa live aqui que o pastor está fazendo, tá bom? Isso. Vai compartilhando aí, compartilha para que as pessoas elas possam ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu já quero dividir aqui uma palavra, tá bom? Vai compartilhando aí, vamos esperar mais outras pessoas também, né, na noite que estão chegando aí.
e Deus vai abençoando a todos aí. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Isso, aguarda um pouco aí que daqui a pouco eu quero dividir uma mensagem poderosa para esse momento que a gente está vivendo. Eu quero dividir uma mensagem com cada amigo, cada amiga que estiver aqui comigo, tá bom? Eu estou aqui na escolinha da igreja, estou aqui no templo, estou aqui na igreja, aqui na cidade de Dois Irmãos, e minha esposa está no escritório com meu filho, estão lá agora, e eu senti no meu coração de dividir essa palavra, então por isso que eu vim aqui, tá? Atrás de mim, tu tá vendo aí que tem até um trabalho das crianças, ó. Logo ali tem a porta, sai para o altar já. Eu vim aqui, que aqui tá bem sossegado, tá tranquilo, para me meditar aqui um pouquinho na palavra, tá? Isso, vai compartilhando, compartilha, vou consagrar, ó. Que a pouquinho eu vou consagrar esse copo com água e você vai beber. Se tiver uma opressão, se tiver um peso, se você tiver um fardo no teu pescoço, nas tuas costas, eu vou orar e você vai beber essa água que você preparou aí, e esse fardo, essa opressão, essa angústia, esse nó na garganta que você tem, ele vai sair, tá bom? Eu sou homem, como diz a palavra de Deus, sou limitado, mas a palavra de Deus diz que Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí contigo, tá bom? Quero que você creia nisso, tá? É o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que está aí contigo, não importa a batalha que você esteja passando, mas Deus ele vai te abençoar grandemente. Eu creio nisso em nome de Jesus. Isso. Permaneça aí que eu já vou dividir aqui uma palavra, tá bom? Permaneça aí em nome de Jesus. Isso. Vai compartilhando, vai chamando os amigos aí, em nome de Jesus. É cedo, é 11 horas da noite e nós temos que estar orando, né, pessoal? A gente tem que estar orando, nós temos que estar, a gente tem que estar intercedendo. Eu, pelo menos, eu aprendi isso e respeito a opinião de cada pessoa. Mas desde que eu me converti, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que a palavra de Deus me diz que há tempo de guerra e há tempo de paz, né? Há tempo de alegria, há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 fala isso. E penso eu que o tempo em que nós estamos vivendo agora é um tempo de guerra, é um tempo de guerra. Então, se você entende que isso é um tempo de guerra, você tem que se preparar para a guerra. É assim ou não é? É assim, né, gente? Tempo de guerra, você não pode se preparar para querer ter paz. Você tem que se armar espiritualmente, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus, porque em tempo de guerra, o soldado, ele precisa estar armado, ele precisa estar forte para enfrentar a batalha, senão ele morre fácil na batalha. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um tempo de guerra, um tempo difícil, né? Hoje à tarde mesmo aqui na igreja, eu vi o irmão falar aqui, estava me dizendo que o tempo que a gente está vivendo é de catástrofe, né? Porque olha tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul aí, né? Uma tragédia isso aí. Então o tempo ele está sendo um tempo difícil e nós precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que busca ao Senhor, este vai encontrar. Então nós temos que buscar a Deus, amém? Vai compartilhando, compartilha essa live com os teus amigos, colegas. Se você tiver num grupo aí da família, talvez tenha familiar teu que está online, está precisando muito de ouvir uma palavra, compartilha lá então para que pessoas elas venham ser abençoadas, tá bom? Isso aqui não é para exaltar ninguém. Quem conhece sabe da minha humildade, sabe que eu gosto de pregar a palavra, gosto de falar de Deus e abençoar as pessoas. Não é para exaltar ninguém, isso aqui é para a gente glorificar o nome do Senhor nosso Jesus, tá bom? Mas a gente usa os meios, né, as vias, meio de rede social para a gente conseguir alcançar mais pessoas, né? Então vai compartilhando aí, compartilha, eu vou dividir uma palavra daqui a pouquinho, não vou me demorar. E ó, aqueles que estão chegando, vou consagrar o copo com água. Ah, pastor, mas por que o senhor vai fazer isso aí? Mas na Bíblia a gente vê várias atitudes de pessoas que usaram meios para alcançar a bênção. O próprio Jesus disse para o cego, né, para ele ir até a fonte de Siloé e se lavar. E ele foi lá, se lavou,
né? Molhou os olhos com aquela água lá e ele foi abençoado. Então, a mesma coisa quando a gente consagra um copo com água, né? A gente consagra, pede uma unção de Deus para que as pessoas sejam curadas e abençoadas. Se você está sentindo um ardume assim, ó, no teu estômago, tem uma coisa angustiante, você está tendo um aperto no peito, principalmente por causa desse momento difícil, né? Pega um copo com água aí, coloca do teu lado, daqui a pouco eu vou consagrar e você vai beber essa água e o teu milagre vai acontecer, tá bom? Permaneça aí, eu já vou dividir aqui uma palavra, a palavra que Deus está tratando aqui no meu coração. Deus primeiramente falou comigo, né? Deus falou muito comigo aqui nessa palavra e eu quero poder transmitir isso até para você poder compartilhar com o maior número de pessoas para que elas conheçam a palavra, conheçam a verdade e elas sejam grandemente abençoadas. Amém? Mais um minutinho, 2 minutinhos aqui, ó, o pastor já vai começar, tá bom? Vai compartilhando aí, ó. Minha madrinha tá aí, a madrinha Neide, lá de Constantina. Região também, que tem aquela região lá, foi afetada pelas cheias, pela chuva, né? Então, todas as regiões, na verdade, muitas regiões foram afetadas, né? Mas nós temos que permanecer, irmãos, confiante em Deus. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós temos que agradar o Senhor. Temos que estar na fé, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nós temos que estar na fé. Você não pode desistir. Não pode desistir. Você tem que permanecer na fé. E escuta o pastor assim, ó, alegria completa que a gente precisa ter dentro do nosso coração, a gente só alcança servindo a Deus. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente tem essa aliança, essa comunhão com o Senhor, nós podemos até passar por momentos de provação, momentos de tribulação, momentos de angústia, mas isso aí é o que vai nos confortar. E a Bíblia diz, né, que com a mesma consolação que eu fui consolar, eu devo consolar os aflitos também. Então você deve consolar, compartilhar com os teus amigos, amigas, para que eles sejam abençoados, tá bom? Já o pastor vai dividir aqui uma palavra com vocês, que Deus ele colocou no meu coração. Aí prepara o copo com água então, ó. Prepara aí, ó. Eu vou consagrar daqui a pouco. Se você tiver um exemplo, pastor, eu jantei nessa noite, eu tô com a comida aqui, não desce. Vou consagrar esse copo com água aqui, ó, e Deus ele vai te abençoar, tá bom? Fique até o fim, daqui a pouquinho mais o pastor já divide a palavra e Deus vai abençoar. Vai compartilhando aí, pessoal, ó, nós estamos chegando mais ou menos a 15 pessoas que estão online, aqui eu tô vendo, que ele está interligado também ao YouTube. Então tem pessoas que estão aí precisando ouvir a palavra. Irmã Maria está aí também, né? Irmã Maria Peito, nossa irmã aqui da igreja. Amanhã o pastor aguarda a senhora aqui, tá, irmã Maria? Esteja com a gente, 8 horas da manhã, primeira reunião. E também logo mais às 18 horas amanhã, domingo. 2 reuniões para a gente orar e interceder aí para que Deus venha enviar uma bênção e cessar essas chuvas aí, para que o povo consiga, né, retomar a sua vida. Amanhã nós estaremos aqui na igreja orando. Se você quiser colocar o nome dos teus familiares nos comentários abaixo, pode colocar aí, tá? Coloca aí que depois o pastor vai estar orando. Eu quero estar orando e eu quero orar também pela tua família. Principalmente se tem alguém que está enfrentando batalha nessa questão das cheias, né? Momento de dificuldade, momento de batalha. Eles precisam muito, né? Precisam muito se fortalecer, precisam muito voltar a ter esperança. Não pode entregar os pontos. Tá ok, gente? Glória a Deus, então. Então vamos lá, então. Ó. O pastor, ele quer... Eu quero poder falar com vocês aqui uma palavra que Deus colocou dentro do meu coração. Primeiramente, claro, eu quero também aqui dizer para vocês que a gente está orando aqui por todas as pessoas do nosso Rio Grande do Sul. Nós estamos passando por um tempo muito difícil, onde muitas pessoas perderam as suas casas, né? Quem está acompanhando aí as redes sociais, quem está acompanhando a televisão, jornais,
estão vendo tudo que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul. E isso é muito triste mesmo, pessoal. Isso é muito triste mesmo, porque isso aí abala com muitas vidas, né? Muitas pessoas acabam entrando em desespero, pessoas que perdem entes queridos, pessoas que perdem ali seus bens, que demoraram anos, às vezes, para construir. A verdade, não é? Às vezes as pessoas demoram anos da sua vida para construir uma casa, para conquistar uma casa própria, ou até para ter o seu carro próprio, né? Ter a sua vida. E aí vem essa chuva aí, às vezes, e acaba trazendo todo esse prejuízo, né? Mas eu creio muito naquela palavra que diz que tudo é possível ao que crê. Isso está na palavra de Deus, Lucas capítulo de número 1, né? Então a gente tem que crer, a gente tem que acreditar e temos que continuar orando. Porque eu falo isso para todos os irmãos aqui da igreja, que Deus nunca enviaria uma destruição dessa para matar com as pessoas. Mas se está acontecendo é por permissão do Senhor, né? Então nós temos que orar, porque o único que pode cessar essas chuvas aí, né, essas cheias, é o Senhor. Temos que orar. Ele é o único, né? Contra a natureza, contra dominar a natureza, isso aí o homem é limitado, ele não consegue, mas Deus ele pode. Então nós temos que ter essa humildade para buscar o Senhor. É verdade ou não é? Temos que ter essa humildade. Tá, pessoal? Então assim, ó, eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu até coloquei aí no tema da mensagem, ego, né? Aí eu coloquei parte 01, que é a primeira vez que eu vou falar sobre essa palavra ego. Né? O ego significa, né, o meu eu, o que eu acho, os meus princípios, o que eu penso, como eu devo agir, o que eu devo responder. Isso significa o ego, né, pessoal? E Deus ele falou muito no meu coração a respeito disso. Mas para mim ler esse texto, para mim ler esse versículo aqui para você, eu preciso falar algo que Deus ele tratou comigo e Deus colocou dentro do meu coração. Quando eu comecei, eu não sou tão velho assim na obra, mas eu comecei lá em 2003, eu comecei na obra. E eu comecei a me envolver com a obra. E passou o tempo, tomei a decisão de passar pelo batismo das águas, me batizei, passei a crer em Jesus. E glória a Deus por isso, tudo isso é muito bonito, porque em Marcos capítulo 16 a Bíblia diz, irmãos, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eu passei a crer na palavra, na mensagem, passei a crer em Jesus, que é a palavra, e tomei a decisão de me batizar. Comecei a me envolver com a igreja lá do interior. Graças a Deus por isso, né? Porque eu estava passando pelo momento de muita dificuldade mesmo. Estava passando por um momento muito difícil, irmãos. Mas graças a Deus eu tive um encontro com Jesus e houve uma verdadeira conversão. Mas eu preciso falar para vocês assim, que passou um tempo e eu dentro do meu coração, eu já senti o desejo de poder estar no altar pregando a palavra. Eu senti esse desejo dentro do meu coração. Eu não contava isso para ninguém, mas eu sentia dentro do meu coração o desejo. E o Senhor ele foi preparando o caminho, o Senhor ele foi preparando os meios, né? Do jeito que Deus ele trabalha, porque Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus ele trabalha do jeito dele. E eu fui confiando no Senhor e fui me envolvendo com a obra. E até que chegou o momento, daí eu passei a ser obreiro da igreja, lá do interior, obreiro, né? Estava lá ajudando o pastor, envolvido com a obra, com os outros obreiros lá também, ajudando na igreja. Me lembro bem que fui bastante provado, comecei na limpeza. Eu era responsável por cuidar dos banheiros da igreja. Toda sexta-feira eu estava lá, limpando os banheiros da igreja. Até então me tornei obreiro. Eu lembro que passou um tempo ali, não me lembro agora aproximadamente quanto tempo, se foi 2 anos, alguma coisa assim, eu não lembro. Então eu tive a oportunidade de começar a pregar a palavra, né? De começar a ministrar a palavra de Deus.
eu senti um amor muito grande pela palavra de Deus. E eu comecei a ministrar. Eu acho que todos vocês, né, quem já teve um encontro assim, de acordo com o encontro que eu tive, encontro com Jesus, aquele desejo de você conhecer mais da Bíblia, conhecer mais da palavra e até ministrar, pregar a palavra para um colega, para um amigo, um familiar, é o início da nossa conversão. E eu lembro que eu sempre, irmãos, assim que eu lembro sempre que eu ia meditar na palavra, preparar, eu sempre extraía da Bíblia o básico. O básico que o pastor diz assim é o quê? É você ler aquele texto da palavra de Deus, um exemplo, né? Quando Pedro caminhou sobre as águas, aquilo ali não é novidade para ninguém, para quem conhece a Bíblia. Então aquilo ali significa, só para você ter uma ideia, significa assim caminhar sobre as águas, significa você caminhar sobre os problemas, né? Você ter domínio da tua vida. Né? O problema é que muitas pessoas às vezes, o barulho do vento, porque você deve conhecer essa passagem de Mateus capítulo 14, faz com que as pessoas elas venham naufragar, como Pedro ele naufragou, né? E às vezes acabam não vencendo. Mas eu extraía da palavra de Deus assim, irmãos, o básico. Aquilo que, se você pegar a tua Bíblia em casa e você for ler a tua Bíblia, vai ler o Novo Testamento para você ver, leia ele de forma simples. Você não precisa inventar nada. Entende o que o pastor está dizendo? Não precisa inventar nada. Leia os textos. Conheça os textos da Bíblia e você vai lendo os textos ali. Deus ele vai falando ao teu coração. E eu comecei assim meu ministério, irmãos. Comecei lendo a Bíblia. Os sermões que eu pregava na igreja eram sermões assim, simples. Eram sermões que era fácil das pessoas entender. Abria a Bíblia lá, lê um texto lá, Deus revela uma palavra no coração da gente e a gente vai lá e compartilha com os irmãos. E eu digo para vocês assim, ó, que Deus ele abençoava muitas pessoas no início, quando eu comecei meu ministério de pregação. Vai observando aonde o pastor quer chegar. Deus ele abençoava, porque eu não tinha vergonha de pregar a palavra. Entende o que o pastor está dizendo? Se Deus me desse uma revelação na palavra, um texto, um exemplo, para falar sobre a prostituição, né? Sobre o pecado da prostituição, eu tirava aquela palavra da Bíblia, eu ministrava no altar ela e Deus ele abençoava, mesmo eu falando sobre aquela palavra, o pecado da prostituição. Ou, de repente, até mesmo outra palavra que Deus me dava sobre os roubadores, sobre os ladrões. Deus me dava uma palavra lá, eu ia lá, meditava naquela palavra e era o que eu pregava na igreja. Era o evangelho simples. Era aquele evangelho simples, entendeu? A base, o início da nossa conversão. E às vezes a gente é até taxado meio como religioso, né? Porque você acaba, às vezes, transmitindo para as pessoas algo forte. Mas quando a gente faz isso, gente, nós estamos vivendo a simplicidade do evangelho. Sabe? Essa palavra, ela arde dentro do coração da gente e a gente quer poder ver as pessoas, elas ouvirem a palavra de Deus e elas serem libertas. Esse é o objetivo. E quando eu comecei meu ministério de ministração, o meu ministério era esse. Se Deus me desse uma palavra para falar sobre a prostituição, eu não tinha medo nenhum de falar sobre a prostituição. Se Deus me desse uma palavra para falar sobre o homossexualismo, eu não tinha vergonha nenhuma de falar sobre aquele texto que Deus me deu na palavra de Deus. Se Deus me desse um exemplo, uma palavra, eu abrisse um texto lá, e Deus falasse comigo um exemplo, né, sobre aquela palavra que diz que o homem, né, o marido, ele tem que ser marido de uma só mulher. Significa que o marido ele não pode ter duas mulheres, né, não pode ter a mulher e pode ter um amante. Eu pegava lá na carta aos Coríntios e eu ministrava aquela palavra. Era a palavra que estava na Bíblia. Era o evangelho simples. Quando eu comecei o meu ministério de pregação, eu transmitia as palavras de forma simples que Deus colocava no meu coração. Mas vai observando o que o pastor está dizendo. O tempo ele foi passando. E aí a gente sempre cai naquela, né? Eu acho que eu preciso melhorar um pouco as minhas mensagens. Parece que as minhas mensagens elas estão sendo ultrapassadas. E aí você acaba caindo naquela de ir para o YouTube. Você vai para o YouTube ou vai para outra rede social. E ali então você começa a procurar pregações que sejam mais inovadoras. Não sei se vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo. Você começa a buscar pregações
entendeu? Que traz uma contemporaneidade mais para os dias de hoje, uma coisa mais inovada. Inclusive, sabe, eu confesso para vocês que eu me deparei assim com vários pastores no YouTube, no Facebook, e na verdade eles eram pastores psicólogos. E eu não tenho nada contra a psicologia, tanto que eles usem a psicologia dentro da área deles, tá? Não me entenda mal. Mas a psicologia, ela fez com que muitos pastores inovassem o seu ministério. E eu comecei a observar isso. Comecei de atrás de mensagens novas, comecei de atrás de mensagens contemporâneas, tentei melhorar o meu ministério de pregação. Olha só, eu estava saindo do meu ministério de pregação, onde eu vivia o básico do evangelho, onde eu vivia o simples do evangelho, eu pregava o feijão e arroz, dizendo assim, né, do evangelho, e agora eu estava buscando outros tipos de aperfeiçoamento para o meu ministério, para poder melhorar um pouco, né, as minhas mensagens. E eu comecei a pesquisar em YouTube, comecei a pesquisar em redes sociais, e confesso para você que eu me deparei ali com muitas pregações e mensagens que eram muito inovadoras mesmo. E isso o povo gosta de coisa, de inovação, essa é a palavra. O povo gosta de coisa boa, o povo gosta de ouvir coisas boas, é verdade, não é? Aquilo ali me chamou muita atenção, gente, porque eu disse, meu Deus, eu estou ultrapassado, não é possível, tem gente aí falando coisas boas, usando a palavra de Deus, jeito de falar, melhorando a sua dicção, fazendo curso disso, de aperfeiçoamento disso, daquilo, né? E olha só, eu estou para trás, eu estou lá no feijão com arroz ainda. E eu confesso para você que eu procurei mudar meu ministério. Todas as mensagens que eu passava a pregar, um tempo do meu ministério, eram mensagens para agradar o povo da igreja, agradar as pessoas. Tem isso ou não tem hoje, gente? Pouca gente prega sobre o pecado, é verdade ou não é? Né? É muito mais fácil você falar sobre prosperidade, é muito mais fácil você falar sobre vitória do que você falar sobre arrependimento. É verdade ou não é? E eu confesso para vocês que teve um momento da minha vida que eu levei o meu ministério para esse lado. Eu comecei a procurar mensagens, a montar mensagens que agradassem mais o coração do povo. Mas essas mensagens, penso eu, que eram mensagens que talvez em muitos momentos não agradavam ao Senhor. Porque nos momentos que eu deveria pregar a mensagem, aquele feijão com arroz, a mensagem da verdade, aquela mensagem que realmente ia causar um impacto na vida das pessoas, que ia fazer as pessoas irem ao arrependimento e voltarem a ter uma comunhão com o Senhor, eu não fazia mais isso. Vocês estão entendendo por que o pastor Adilson ele colocou ali ego parte 1? Porque eu estava fazendo mais a minha vontade do que a vontade de quem? Do que a vontade do Senhor. Então, o que o pastor quer dizer para vocês? Nós estamos vivendo em momentos difíceis e não entenda mal, pastor. Pelo amor de Deus, se tiver um pastor que está me assistindo, que às vezes os pastores entram nas lives, não interprete mal, pastor. Mas nós estamos vivendo num tempo que nós não podemos jogar responsabilidade sobre o povo de tudo que está acontecendo. O problema é o quê, gente? Que nós estamos vivendo num tempo onde muitos pastores, eles foram para um lado onde eles querem buscar a satisfação do seu próprio ego. Eles querem estar montando mensagens, pregações para agradar o povo. E isso é algo que está fora daquilo que Deus ele espera. Por que o pastor está te dizendo isso? Porque Deus ele quer que o pastor ele pregue a palavra. Deus ele quer que o pastor ele pregue o evangelho, a verdade. O arrependei-vos, que a gente vê lá no tempo de Jesus, o próprio Jesus e outros apóstolos eles pregarem. Por que o pastor está te dizendo isso? Porque se a gente pregar o simples da palavra, se a gente pregar a verdade da palavra, quantas pessoas que talvez iriam voltar a andar na verdade e Deus iria impedir com que essas cheias viessem a acontecer aí no Rio Grande do Sul. Estou falando do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro, tá? Eu sei que acontece também em outros lugares isso, mas eu jamais vou criticar porque eu não conheço. Estou falando do Rio Grande do Sul.
Mas o que o pastor Adilson está dizendo assim, ó? Os pastores, estou falando dos pastores, e olha que eu sou um pastor, né? Estou falando do meu ministério. Que chegou um momento no meu ministério que eu quis satisfazer o meu próprio ego. Eu pregava o feijão com arroz. Irmãos, nós devemos abandonar o pecado, devemos abandonar a cachaça, devemos abandonar a mentira, a prostituição. Eu pregava isso no início do meu ministério. Mas o tempo foi passando, irmãos, e eu fui procurando aperfeiçoar o meu ministério, mas na verdade não era nem para satisfazer o meu ego, mas era para poder agradar o povo também. E aí depois acontece muita coisa, né? E a gente fica se perguntando por quê. Porque às vezes, irmãos, a gente não prega aquilo que Deus ele quer que a gente prega. Deus ele olha para o pastor, ele olha para a gente, ele diz, poxa vida, eu queria que você pregasse feijão com arroz. Eu queria que você falasse para aquela pessoa lá que está em pecado, que ela abandone o pecado e ela se volte para mim. Eu queria que você falasse que aquela pessoa que está doente, ela precisa entregar a vida para mim para que eu venha curar. É esse o ministério da pregação que Deus ele espera que a gente venha pregar. Mas a gente vai caindo no tempo e a gente vai procurando satisfazer o nosso ego, né? O nosso eu. Não, eu vou procurar melhorar o meu ministério de pregação porque eu acho que é assim que eu tenho que conduzir o meu ministério de pregação. E não só isso, claro, né? Porque a gente está vivendo num tempo onde tem muitos pregadores por aí falando bonitinho, frases bonitas, falando aquilo que agrada o coração do povo. Ô meu irmão, você é vitorioso, você é uma pessoa vitoriosa e coisa e tal, você é uma pessoa, né? E eu não estou dizendo, sabe, que é errado, mas eu estou falando assim, o que Deus ele quer é o arrependimento do povo. E eu não estou colocando todo mundo dentro de uma sacola e dizendo, não é isso. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que hoje elas não têm mais esse envolvimento com o Senhor por causa talvez do ego pessoal de muitos pastores, pessoas que estão à frente de trabalho. E isso faz com que o próprio povo ele caia em desgraça, o próprio povo ele seja prejudicado. Então, eu meditando, eu falando com Deus e eu dizendo, mas meu Senhor, tudo bem, eu estou prosperando, coisa e tal, a igreja está boa, coisa e tal, Senhor, mas tem alguma coisa dentro do meu coração, Jesus, que não está batendo. A minha igreja vai bem, Senhor. As pessoas até, Senhor, assim, ó, estão felizes na igreja, a gente vê coisa e tal, estão felizes, estão rindo, vem, me abraçam. Eu falava com Jesus isso. Vem, me abraçam, Senhor, me apertam a mão, me dão um presente, mas tem alguma coisa dentro do meu coração, Senhor, que não está batendo. Tem alguma coisa que não está batendo. E eu fui orar a Deus. Eu fui orar muito a Deus e Deus me deu essa palavra aqui, ó, que eu quero dividir com você. Eu vou ler 2, 3 versículos e aí eu vou encerrar a mensagem e eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Eu tenho um copo com água aqui, se você sentir no teu coração de pegar um copo com água, pega aí. Vou consagrar aqui, nós vamos beber, vamos unir nossa fé e Deus ele vai abençoar, tá bom? Mas então olha só o que diz aqui, ó, Jeremias, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 14, tá bom? Vamos ler do 14, o versículo 15 e o versículo 16. É suficiente por hoje daí, tá bom? Mas o que o pastor está tratando? Sobre ego, né? Ego parte 1. Estou dando meu testemunho, que eu, um período de tempo do meu ministério, me descuidei e eu, na verdade, estava pregando somente aquilo que agrada ao coração das pessoas. Eu não estava mais cumprindo o meu ministério, né, o qual agrada ao Senhor, que é pregar para as pessoas que elas devem abandonar o pecado, que elas devem abandonar a prostituição, devem abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. Eu não poderia ter mudado o meu ministério, mas para satisfazer o meu ego e para agradar as pessoas, eu acabei buscando essa inovação. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, né, gente? Porque o tempo foi passando e eu fui entendendo que eu não posso negar a verdade. Porque se eu negar a verdade, o povo vai pagar um preço por causa da minha incredulidade. O povo acaba pagando um preço. E não entenda mal, não interprete mal, por favor. Mas se hoje o povo do Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão hoje passando por esse momento difícil, é muito difícil jogar essa conta nas costas deles. É muito difícil.
Mas lá atrás, se a maioria dos pastores, pessoas que são de Deus, tivessem falado a verdade, tivessem tratado a verdade sem medo no altar, talvez esse povo hoje estava servindo a Deus, e eu de forma nenhuma estou criticando ninguém, porque eu sei que tem muita gente que é de igrejas passando batalha, passando luta também. Mas se muitos lá atrás tivessem falado a verdade, o feijão com arroz, tivessem falado aquilo que o Senhor pediu para falar, talvez Deus hoje não teria permitido que tudo isso viesse a acontecer no Rio Grande do Sul. E Deus tratou muito com o meu coração isso, por isso que nessa noite eu estou dividindo essa mensagem contigo. E eu peço, sabe, aqueles que entraram agora, se não puderam assistir desde o início, assistam. É um testemunho que eu estou dando do meu ministério e que isso aqui vai servir também para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então olha o que diz Jeremias, capítulo 6, versículo de número 14, tá? Essa foi a palavra que Deus me deu. Diz assim, ó: e curam a ferida da filha do meu povo. Olha só, gente. Levianamente. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Jeremias 6,14, né? Dizendo, olha só, paz, paz, quando não há paz. É exatamente o que o pastor acabou de falar, né? Versículo de número 15 diz assim, ó: porventura, envergonham-se de cometer a abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Aí no 16 diz assim, né? Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Aí no final diz assim, mas eles dizem, não andaremos. Então olha que forte isso, essa foi a palavra que Deus falou comigo, né? Quando eu busquei muito ao Senhor, eu disse, Senhor, tem alguma coisa que está faltando. Porque eu procurei, Senhor, me inovar, procurei melhorar o meu jeito de falar, as mensagens minhas, eu pensava, está muito ultrapassada. E eu comecei para o YouTube tentar procurar mensagem, procurar, sabe, jeito novo de falar e coisa e tal. Olha só, estava satisfazendo o meu ego. Só que a palavra de Deus está dizendo o quê, né? E curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Isso significa que os pastores, eles não tratam as coisas de acordo com o que Deus ele espera. Porque levianamente significa que eles vão passar a mão, né? Eles não vão falar quando a pessoa está em pecado. Muitos não vão falar. Alguns até falam. Fulano tem que abandonar cigarro, tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar as bebedices, porque a Bíblia diz que as bebedices não entrarão no reino do céu. Ô fulano, a Bíblia diz que marido é marido de uma só mulher. Mulher é mulher de um só marido. Você não tem que estar desejando. Então, muitos, às vezes, eles tratam o povo de Deus de forma leviana. Mas por que eles fazem isso, gente? É para satisfazer o próprio ego deles. Então, Deus tratou comigo, graças a Deus. É óbvio que a gente tem que ter sabedoria. Você não vai chegar e derramar sobre a pessoa algo que a pessoa vai escandalizar com aquilo ali, talvez a pessoa nunca mais vai te olhar na cara. Mas tudo tem um jeitinho para você tratar e levar as pessoas ao arrependimento. Ah, gente, nós estamos vivendo um tempo que nós não precisávamos viver. E eu não jogo essa conta nas costas do povo. Não jogo. Não jogo mesmo, porque Deus ele escolheu pastores para que eles apacentassem o povo dele. E também não jogo essa conta nas costas do Senhor. Porque Deus ele escolheu pastores para cuidar do povo dele. E quando a gente fala a verdade, a gente manifesta a justiça de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus ele corrige a quem ele ama, né? Mas às vezes o homem não faz isso. Porque certamente, né, para satisfazer o seu próprio ego. Então,
guarde essa palavra dentro do teu coração, amém? Espero que Deus tenha falado muito contigo e que abra muito mais o entendimento para você, tá bom? Eu quero compartilhar agora aqui contigo o meu copo com água e eu quero consagrar com humildade, porque Jesus disse, aquele que beber dessa água jamais terá sede. A água nós vamos ungir, vamos consagrar ela. E se você está passando por qualquer aflição, momento difícil, pastor, em familiares meus que estão na luta, eu quero que você beba dessa água, que o Espírito Santo ele vai te fortalecer. E você vai ser uma pessoa cheia da presença de Deus para ajudar a tua família, tá bom? Então, se você tem um copo com água, você prepare, se não tiver, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou consagrar agora, eu quero orar e Deus vai operar, tá bom? Mas assim, ó, compartilha essa mensagem. Deus vai falar com muita gente. Deus vai falar com muitas pessoas, tá? E o objetivo sempre é de abençoar, nunca é de criticar. Temos que enviar para que as pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Compartilhe para que as pessoas sejam abençoadas. Tem o teu copo com água aí, então? Deixa o pastor abençoar. Senhor Deus e Pai, eu venho aqui, meu Deus, unido com os meus irmãos, apresentar ao Senhor esse copo com água. Se tem alguém porventura que não tem, o Senhor abençoe também as mãos dessa pessoa. E nós estamos vivendo, meu Deus, num tempo de dificuldade, tempo de batalha, tempo de luta, e precisamos nos fortalecer, meu Deus, para conseguir, Deus, recuperar, restauração, restituição, Pai. Eu quero, Deus, que através desse ato de fé, o Senhor abençoe cada um que ouviu essa palavra, pessoas que vão ouvir essa palavra também, toque os corações e abençoe, Pai. Se tem alguém que está com uma dor no corpo, uma dor nas costas, dor de cabeça, ou gripe, febre, ou até mesmo, meu Deus, com um problema intestinal, uma infecção intestinal, ou um familiar que está doente no leito do hospital, Pai. Pai, eu peço que através desse ato de fé, o Senhor venha abençoar. Eu consagro a Ti em nome do Senhor Jesus, Pai, e repreendo toda a obra do diabo, exijo que caia por terra e que desapareça. Vá embora, desapareça da vida das pessoas, em nome de Jesus. Eu consagro para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Pode beber aí então. Deus te abençoe muito, tá? Eu aprendi isso e sempre que eu fiz isso, Deus abençoou. E tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Tá bom, gente? Ó, coração, Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada, tá? E confie no Senhor. Deus está tratando e com certeza lá no final vocês vão ver que a vitória é certa em nome de Jesus, tá bom? Quiser deixar, deixa o nomezinho dos familiares aí, quiser deixar o teu nome, que eu vou estar orando hoje mesmo aqui, eu quero estar orando aqui no altar da igreja também, tá bom? Um forte abraço, ó, que Deus abençoe todos vocês mesmo, tá? E que proteja e que dê segurança para todos vocês em nome de Jesus. Um abraço.